Aqui está a tua noiva, Senhor Jesus. Vem receber a adoração da tua noiva que o Senhor comprou com teu sangue. Aqui está a tua noiva preparada por ti, preparada para ti. Estamos aqui exclusivamente para te adorar, exclusivamente para honrar o teu nome. Aleluia! Com as nossas palmas. Cante conosco. Como as águas cobrem a imensidão do mar e a sua glória enche a terra, toda a terra. Inunda os nossos corações com tua presença. Nós queremos mais de ti, mais de ti. Que tua face resplandeça sobre nós. E ao cantarmos que o mundo ouça tu, Canta bem forte. poderoso Deus, ouça o nosso som, rasga o céu e desce com tua glória, enche esse lugar com tua presença, ó Senhor. Que seja aqui como é no céu, somente ao teu nome damos glória. Digno tu és e serás para todos sempre. Celebre ao teu Deus. Aleluia. Vamos juntos. Como as águas cobrem a imensidão do mar e a sua glória enche a terra, toda a terra. Inunda os nossos corações com tua presença. Nós queremos mais de ti, mais de ti. Que tua face resplandeça sobre nós. E ao cantarmos que o mundo ouça tu, poderoso Deus, ouça o nosso som, rasga o céu e desce com tua glória, enche esse lugar com tua presença, ó Senhor. Que seja aqui como é no céu, somente ao teu nome damos glória. Digno tu és e serás para todos sempre. Oh, 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 yeah. Oh, oh, Diga noiva. noiva preparada para sua volta. Ora vem, Senhor Jesus. Quero mais que tudo vê-lo face a face. Ora vem, ora noiva, noiva preparada para sua volta. Ora vem, Senhor Jesus. Quero mais que tudo vê-lo face a face. Ora vem, que teu reino, que tua face resplandeça sobre nós. Ao cantarmos que o mundo ouça, Só igreja, voz. Poderoso Deus, ouça o nosso som, rasga o céu e desce com tua glória, enche esse lugar com tua presença, ó Senhor. Que seja aqui como é no céu, somente ao teu nome damos glória. Digno tu és e serás para todos sempre. Vamos juntos, bem forte. poderoso Deus, ouça o nosso som, rasga o céu e desce com tua glória, enche esse lugar com tua presença, ó Senhor. Que seja aqui como é no céu, somente ao teu nome damos glória. Digno tu és e serás para todos sempre. Oh, 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 yeah. Oh, oh, yeah. Aleluia.
desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso, capaz de resolver. E essa é a hora. Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Arrependa-se. Observem, irmãos, como falamos na pregação passada, que essa palavra, arrependei-vos, arrependa-se, é a principal palavra da Bíblia. Você vai encontrar arrependei-vos de Gênesis até Apocalipse. Você vai ouvir Noé dizendo para a sua geração: se arrependa dos seus pecados. E aquela geração disse: Noé, você é louco,
Você vai ver lá em Apocalipse, os profetas dizendo, arrependam-se, e aquela geração dizendo, não vamos nos arrepender. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, que durante a grande tribulação, mesmo com juízos caindo sobre os homens, a Bíblia diz que eles não se arrependeram para dar glória a Deus, mesmo no meio de todos os juízos que Jesus estava trazendo sobre a grande tribulação. Arrependimento, irmãos, repito, é a palavra-chave da palavra do Senhor. Porque o arrependimento de verdade, não o remorso como Judas teve, mas o arrependimento de verdade é o que move o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe que todos nós vamos errar. Repito, Deus não se impressiona com a nossa santidade humana. Aliás, tem um versículo da Bíblia muito forte, que ele diz que a nossa justiça humana é comparada, quem lembra? A trapos de imundícia. Vocês sabem o que é isso? Aquele pano que a mulher, quando está naqueles dias, usava. Não tinha naquela época como de comprar no mercado, né? Então usava lá os panos, os trapos de imundícia. A palavra de Deus diz que a nossa justiça própria é semelhante a isso. É suja, não tem muito valor. É por isso que o arrependimento, ela é a mensagem de Deus, a ferramenta para movimentar o coração de Deus, porque Deus sabe o quão pecadores nós somos, o quão frágeis nós somos, mas quando nós nos arrependemos, Deus vê em nós o coração quebrantado e vem ao nosso socorro. Ao mesmo tempo que alguns da igreja de Pérgamo não negavam a Jesus, também outros viviam uma vida de libertinagem e imoralidade sexual. Isso para nós, sabe o que significa, irmãos? Precisamos vigiar, precisamos viver aos pés do Senhor, com todo o carinho, mais possível ainda. Fala para o irmão que está pertinho de você, vigia, irmão, mas fala num tom amável, isso, tranquilo, um tom amável, né? Vigia, irmão, vigia, não num tom acusador, porque o acusador é o inimigo das nossas almas, mas num tom exortativo, vigia, irmão, vigia. A palavra do Senhor diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Todos nós, irmãos, só estamos de pé por causa da graça e da misericórdia de Deus. Não é pela nossa força, nem pela nossa justiça própria, definitivamente não. Quando Jesus fundou a sua igreja, Ele não colocou hierarquia entre os seus discípulos. Aliás, ao contrário, Ele disse, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser liderar, que sirva. Se eu que sou o mestre de vocês, estou lavando os pés de vocês, quanto mais vocês devem fazer uns aos outros. Jesus passa os seus 3 anos e meio aqui, fundando a igreja através daqueles 12 homens, um se perde, Matias entra no lugar, e ele ensina o seguinte, entre vocês não há posição hierárquica. Ele diz mais ainda, Tiago e João, vocês querem sentar do meu lado, seus cabeção, isso é a interpretação minha. Não pode, porque não é eu que vou dar esses lugares, é o meu Pai que está no céu. Mas já que vocês querem ser grandes, então sejam servos de todo mundo. E isso causou uma confusão entre os discípulos, porque eles ficaram sabendo que Tiago e João que quiseram pedir esses lugares especiais. Foi uma confusão, quem lembra dessa parte? Resumindo a história, Jesus passou o tempo todo ensinando que os discípulos dele não deveriam brigar por cargos ou por posições, porque ele nunca criou isso. Passam-se algumas décadas, o Espírito Santo começa através do apóstolo Paulo a ensinar o seguinte para a igreja. Uns Deus chamou para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, outros para doutores. A uns ele deu o dom de curar, a outros ele deu o dom de profecia. E aí ele começa a citar os vários ministérios e os vários dons. Em nenhum momento Jesus ou o apóstolo Paulo, o maior doutrinador da igreja, ensinou que aquele dom era maior que o outro ou aquela função era maior que a outra. Nunca houve algo nem parecido com isso. Mas sabe o que acontece lá em 313? Quando Constantino ele coloca o cristianismo como religião oficial, começam a vir os sacerdotes das igrejas, dos templos pagãos, e a partir daquele momento houve uma conversão forçada. Todos agora teriam que ser cristãos, porque o imperador disse que o cristianismo é a religião oficial. Sabe o que isso quer dizer? As conversões não foram sinceras. Os pagãos, aqueles que adoravam diversos deuses, começaram agora a introduzir a sua maneira de adorar dentro do cristianismo. E sabe o que acontece em 313? O cristianismo puro e simples de Jesus morreu.
E a partir daquele momento surgiu um cristianismo adulterado. Um cristianismo que prezava muito por templos, porque até então as igrejas não tinham templos. Se reuniam na sinagoga quando dava, quando não dava se reuniam de casa em casa, se reuniam na rua, como acontece hoje na igreja da África, por exemplo. Mas a partir daquele momento começou-se a dar muita importância para os templos. Começou-se a dar muita importância para uma figura que nem existia, que era a figura do sacerdote. Alguém que intermediaria o povo a Deus. Jesus nunca falou que era necessário um sacerdote. A partir daquele momento, começa a acontecer uma hierarquização na igreja. Os clérigos e os leigos. Ainda se coloca essa palavra, leigos. E desde lá, de lá para cá, muita coisa não mudou. Criou-se um sistema clerical na igreja de um modo, onde se colocam pessoas acima de outras por causa de cargos que ocupam. Mas isso nunca foi vontade de Jesus. Conforme ele criou a igreja, ele disse que cada um executaria o seu dom, e isso para um objetivo: edificação do corpo de Cristo. Nicolaítas, uma das vertentes da doutrina dos nicolaítas era exatamente essa hierarquização da igreja. Mas 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: vós sois nação santa, sacerdócio real. Isso quer dizer que todos nós somos sacerdotes. Deixa eu ver se vocês entenderam. Quantos sacerdotes do Deus Altíssimo nós temos aqui nesta capela, nesta noite? Deixa eu ver. Eu acho que ou vocês não entenderam, ou vocês ainda estão com medo de dizer: você é um sacerdote de Deus. Eu sou mais um sacerdote de Deus. Vocês são tão sacerdotes quanto eu e quanto qualquer outro líder da igreja. Não são apenas alguns iluminados. Todos fomos chamados para ser uma nação real, uma nação santa. Todos fomos chamados para ser sacerdócio real. Lá em 1517, por volta disso, Lutero, lendo a Bíblia, redescobriu isso e começou a reafirmar o sacerdócio de todos os santos, onde lembrava-se que não era apenas um sacerdote que deveria intermediar o povo a Deus, mas todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós estamos, irmãos, no tempo de arrependimento, mas chegará o tempo em que não haverá mais tempo para arrepender-se. Hoje nós somos aqueles que devemos nos arrepender e também levar a mensagem de arrependimento para a nossa cidade, para o nosso país, para a nossa nação. Nós fomos chamados para levar a mensagem do arrependimento. Não é apenas um grupo de pessoas, não são apenas alguns líderes, não são apenas alguns ministérios. Todos nós fomos chamados por esse ministério profético para levar a mensagem do arrependimento. 2 Pedro 3, versículo 3 a 4, já caminhando para o fim, queridos, eu sei que o horário já foi bastante, mas agora não tem nem mais Faustão para você ver, tá vendo? Então não tem por que querer ir para casa correndo. 2 Pedro 3, coloca para a gente: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andarão segundo as suas próprias paixões, versículo 4. E dirão: onde está a promessa da vinda de Jesus? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 8. Versículo 8. Há, entretanto, uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer jamais: que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Continua. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Primeira parte desse versículo: o dia do Senhor virá como o ladrão. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque Ele está dando oportunidade para arrependimento. Por isso que Jesus ainda não voltou. Nós clamamos pela volta de Jesus, continuemos clamando. Nós cantamos Maranata, continuemos cantando. Deus Pai sabe a hora em que Ele mandará Jesus voltar, e se estivermos vivos nessa geração, seremos arrebatados. Se já tivermos morrido, a palavra do Senhor diz que nós ressuscitaremos e nos encontraremos com Jesus nos ares. O fato é que hoje
ainda há tempo de arrependimento, mas chegará o tempo em que não haverá mais tempo para arrependimento. E para terminar, versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o que Jesus fala novamente, ao vencedor, em todas as cartas ele diz isso, ao vencedor, ele vai dar pelo menos 3 coisas: o maná escondido, a pedrinha branca com um novo nome, a pedrinha branca e o novo nome ao qual ninguém conhece. Vocês lembram o que é o maná? Alguém não lembra o que é o maná? O maná é aquele alimento sobrenatural que Deus deu no deserto, e o povo comeu maná por 40 anos e não houve relato de alguém morrendo de fome. Morreram de um monte de outras coisas, de fome eles não morreram. O maná era aquele alimento vindo do céu, era como se fosse uma geada que ficava em cima do solo e que as pessoas colhiam o suficiente só para aquele dia. Uma única exceção era de sexta para sábado, que podia colher para 2 dias. E se colhesse nos outros dias mais de um dia, estragava, ficava cheio de bicho. Ou seja, era o alimento diário. Tenho para mim que quando Jesus disse que dará o maná escondido, eu creio que é um paralelo que Jesus faz, um paradoxo com a comida que era sacrificada aos ídolos, que muitos estavam comendo. Jesus disse: aqueles que não se misturarem com isso, aqueles que não comerem aquilo que o mundo tem por oferecer, aqueles que conseguirem rejeitar essas ofertas do mundo, como Daniel fez, estes comerão o alimento dos céus. Aqueles que rejeitarem a comida do mundo, comerão o alimento dos céus. Lembra que nós falamos na pregação passada desses diversos paradoxos, desses diversos contrastes que Jesus fazia? Esse maná escondido é um deles. A questão da pedra branca é maravilhosa, essa história. Nós, quando lemos que Jesus daria uma pedra branca, para a gente, num primeiro momento, não significa muita coisa, porque para a gente pedra branca é uma pedra branca. Mas naquela cultura, daquela época, fez todo sentido quando eles ouviram aquilo. A pedra branca, ela pelo menos usada em 3 situações naquela época, quando Jesus falou, nos idos ali de 90 depois de Cristo. Sempre que existia algum campeonato e existia algum vencedor, ele recebia uma pedrinha branca, e com aquela pedrinha branca ele entregava onde estava sendo o banquete da vitória. Então o vencedor de alguma atividade desportiva pegava aquela pedrinha branca e entregava ali, e ele podia entrar naquele lugar. Aquela pedrinha branca também era usada num júri. Você vê que essa questão do júri é bem antigo. Quando alguém ia ser julgado, se o júri considerasse que ele era culpado, pedrinha preta. Se o júri considerava que ele era absolvido, pedrinha branca. Uma outra aplicação daquela pedrinha branca também era quando chegava alguém em alguma casa e ele era recebido pelo anfitrião com uma pedrinha branca, que significava: você é bem-vindo. Então Jesus pega aquelas situações que aconteciam naquela época, e quando Jesus fala que eles receberiam a pedra branca, as pessoas que ouviram naquela geração já entenderam imediatamente o que Jesus queria dizer. Seria dado algo para o vencedor, seria dado algo para quem foi justificado, e seria dado algo a alguém que é bem-vindo. Em outras palavras, Jesus dizia isso para vocês: eu justifiquei vocês, eu fiz vocês vencerem, e vocês são bem-vindos aqui na eternidade com Deus. E por último, Jesus disse que nos daria um novo nome. Jesus, ele é expert em fazer isso, em trocar nomes. E uma das experiências mais lindas que eu vejo na Bíblia de troca de nome é quando aquele homem, aquele anjo do Senhor, Jesus personificado ali, luta com Jacó, e no final da luta Jesus disse: quer saber de uma coisa? Seu nome não será mais Jacó. Quem lembra o que significa Jacó? Enganador, usurpador. Agora o seu nome será Israel. Quem lembra o que significa? Príncipe de Deus. Jesus, ele é especialista em trocar os nossos nomes. Cefas, a partir de agora você vai se chamar Pedro. Sabe o que significa Pedro? É Petros, uma pequena pedrinha retirada da Petra, da grande pedra que é Jesus. Nosso Senhor Jesus, ele é especialista disso. Ele troca a nossa história, ele apaga o nosso passado, ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento e nos faz novos homens e mulheres na presença dele. Eu quero concluir dizendo o seguinte para nós, relembrando-nos: nós estamos no mundo, Lucas, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós precisamos, como aquela igreja de Pérgamo, conservar o nome de Cristo, guardar a fé. Mas nós precisamos também jamais deixar entrar a libertinagem em nossa vida, porque a vida eterna nos
espera. Amém, irmãos? Lembrando, o tema da nossa mensagem é: o trono do inimigo não pode governar você. Você habita no lugar onde Satanás governa, mas é por pouco tempo, porque chegará o dia em que o Senhor Jesus regerá as nações com cetro de ferro. E quando esse dia chegar, pela misericórdia dele, você será um dos seus sacerdotes, você será um dos seus ministros. Você não terá mais esse corpo sujeito a pecado. A palavra do Senhor diz que você estará com um corpo glorificado, um corpo que não sente mais dor, um corpo que não entra mais no pecado, um corpo que não é mais tentado pelas tentações do mundo, e você será um ministro do Senhor. Você reinará juntamente com Ele. Quantos esperam por esse dia? Eu espero por esse dia. Vamos nos colocar de pé, por favor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e crer que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Se todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e crer que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há
Nós te agradecemos pela nossa igreja, Capela Evangélica da Aeronáutica. Agradecemos pela vida do pastor Cláudio, da pastora Anne. Agradecemos pelos líderes desta igreja. Senhor, continua nos sustentando. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que todas as decisões que tomemos possam ser decisões vindas de Ti, não nossas, Senhor. Deus, que tudo que venhamos a fazer neste local seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Deus, muito obrigado. Senhor, nesta semana que se inicia, Senhor, uma semana declarada pela pátria, na data do dia 7, em que comemoramos a independência do nosso país, nós queremos entregar a nossa nação nas Tuas mãos, Senhor. Deus, toma a nossa nação, Senhor. Toma os nossos governantes, desde a esfera municipal, a esfera estadual, a esfera federal, que aqueles homens e mulheres que ali estão, Senhor, possam ser guiados por Ti, Senhor, para que faça da nossa nação uma nação próspera, uma nação, Senhor, livre de corrupção. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos a derrota do demônio da corrupção que ainda assola a nossa sociedade, que bata em retirada da nossa nação, em nome de Jesus. Que o Brasil seja Teu, Senhor, porque sabemos, como diz a Tua palavra, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso entregamos, meu Deus, o nosso país, os nossos municípios, nossos estados, a nossa nação nas Tuas mãos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz de nós, Senhor Deus, servos Teus. Pai, que toda a nossa nação possa entender que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. As
Apocalipse 21, declara a palavra do Senhor: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mal já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi do céu grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei graça da fonte da água da vida, e ao vencedor herdará todas essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele lhe será meu filho. Por isso a ti, Senhor, aleluia, aleluia, para todo sempre, desde agora para sempre. Amém, amém.
Prezado cliente, aproveitem a nossa... Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas
dolorosa ao Calvário segue enfim. Eu sei que nós não estávamos lá, mas se nós pudermos imaginar ali o nosso Senhor Jesus naquela cruz, pendurado ali, aquela cena servindo de escárnio para todos e zombado por aqueles soldados, abandonado pelos seus discípulos, humilhado e ultrajado perante a sua mãe, perante ali os seus irmãos. Ali estava o Deus de toda a terra encarnado, despido de sua glória, despido de sua majestade, despido de suas roupas. Naquela cruz estava Jesus, nu, pendurado, se fazendo maldição por nós. Naquela cruz o Senhor Jesus olha para o Pai e por um breve momento não vê o Pai olhando para Ele, e Ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava o Senhor Deus de toda a terra, o Verbo de Deus, a graça viva, carregando os nossos pecados, as nossas culpas, se fazendo maldição por nós. E o castigo que estava sobre Ele gerava paz em nós, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ali estava aquele corpo machucado, com aqueles pregos em suas mãos, com os pregos em seus pés, com aquela coroa vil de espinhos em sua cabeça, perfurando-lhe a fronte. Quando teve sede, lhe deram vinagre, e tamanha sua angústia, ele suava o suor, suava sangue. Ali estava o Senhor Jesus humilhado por nós, o Criador de todas as coisas, se fazendo maldição naquele madeiro, simplesmente por amor, para nos salvar e nos resgatar do império das trevas, para fazermos a sua igreja e conduzir-nos à vida eterna com Deus. E é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite, e é por causa dele que nós participaremos dessa santa ceia, lembrando tudo que ele fez por nós. Coma o pão, lembrando do corpo de Jesus naquela cruz. Por semelhante modo, depois de comer o pão, depois de cear, tomou também o cálice na presença dos seus discípulos e disse: este cálice que vocês têm na mão, ele representa a nova aliança no meu sangue. Eu tenho uma nova aliança com vocês, vocês talvez não entendam ainda, mas em breve vocês vão entender que é o meu sangue que vai salvar vocês, que é o meu sangue que vai purificar vocês dos seus pecados, que é o meu sangue que vai salvá-los da vida eterna do diabo, para viver uma vida eterna com Deus. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. E nessa noite, 2000 anos depois quase, aqui estão os discípulos dessa geração, através desse suco de uva, relembrando o precioso sangue de Jesus naquela cruz. Beba em nome de Jesus, relembrando o que ele fez por você. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Obrigado, Senhor. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade, e declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. A cruz não conseguiu vencer o autor
Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor abriu mão da sua glória, se fez homem, habitou entre nós. E a tua palavra diz que o Senhor foi até aquela cruz e vivenciou a morte de cruz. Mas a boa notícia é que o fim não termina com a tua morte. A tua morte é o começo de uma nova história e de um novo tempo. Porque a tua palavra diz que sim, o Senhor morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. O túmulo está vazio, a cruz está vazia. João, a tua palavra diz no livro de João que o Senhor foi aos céus. O Senhor foi preparar a morada. E assim o Senhor diz, como consola os seus discípulos: na casa do meu Pai há muitas moradas. Aquele que for fiel é para lá que vai. E nós queremos ser achados assim, Senhor, como esses filhos, ó Deus, que guardarão a fé, que guardarão a tua palavra e a intimidade e a santidade no Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor não desistiu. Obrigada porque o Senhor foi até o fim do teu propósito, naquilo que o Senhor estabeleceu viver para nos resgatar da morte eterna. Gratidão ao Senhor. Seja a glória, a honra e para todos sempre. Aquele que era, que é e que há de vir. Assim nós cremos em nome de Jesus. Ao Cristo ressurreto seja a glória para sempre. Amém.